8h30, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo no Face, YouTube, Instagram, daqui a pouco em podcast esse programa e logo mais reprise na Plena TV. Já conversamos ao vivo também aqui com o general Francisco de Brito Filho. Nesse bloco anterior invertemos a dinâmica do programa em virtude lá da agenda do general Francisco de Brito Filho, general, né, que foi comandante aí do contingente brasileiro no Haiti e também da Força de Pacificação no Complexo da Maré, foi instrutor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro e também chefe do Estado-Maior do Comando Militar Nordeste. Já conversou conosco aqui, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e ainda o apoio de Green Energia Solar. Então, rapidamente aqui a você que nos acompanha, Aloysio Abreu Barbosa na bancada conosco hoje, vamos às manchetes do portal folha1.com.br. Tiroteio em São Francisco, jovem que estava entre os 3 baleados por adolescente, morre. José Augusto Alves Reis, filho de 19 anos, um dos 3 baleados, veio a óbito em decorrência dos disparos, né, e ele faleceu no Hospital Ferreira Machado. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Monarca vinha sendo acompanhada por equipe de saúde no Palácio, na Escócia, onde estava. Com expectativa de grande movimento, FEP aberta em Campos e segue até o próximo domingo, hein? Advogado tenta entrar com o celular escondido na Dalton Castro. TRE barra candidatura de Garotinho por causa de condenação na Chequinho. Ainda, taxista tem carro roubado, mas polícia encontra veículo no mesmo dia. Bolsonaro caminha com apoiadores no Rio, vestindo camisa do Americano. Mulher preta, trans e periférica fala do orgulho de levar bandeira do Brasil. Presidente faz discurso em tom de campanha no Dia da Independência, nós já acompanhamos, e ainda destaque aqui a campanha de vacinação prorrogada até o dia 30. E a última informação, Alan Turnovski, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho. Bom, os assuntos estão aí. E eu quero pedir a você, meu caro Aloysio, para que comente esses assuntos aí, para que repercuta-os, né, nesta manhã de sexta-feira, por gentileza. Pode começar pelo Alan Turnovski, que é o caso aí mais recente, né? Mais recente, né? O factual aqui, né? O pessoal que está em casa acompanhando, para a gente já passar a informação mais cedo, né? Bom lembrar que o delegado, ex-secretário de Polícia Civil, e ainda como pré-candidato antes das convenções, né? Uhum. Ele é candidato a deputado federal. Tem que ver como é que essa prisão vai se manter e qual consequência que isso vai ter na candidatura dele, né? Pelo PL, deputado federal. E ele foi entrevistado aqui no Folha no Ar, na condição de pré-candidato, no dia 14 de julho desse ano, né? Por mim e por você, Luíra. O que pesa sobre ele são acusações que levaram à sua prisão, de envolvimento preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho, né? E também foram cumpridos mandados de busca e apreensão também na casa do ex-diretor da Delegacia de Homicídios, do delegado Antônio Ricardo. Essa associação da polícia com a contravenção no jogo de bicho era uma coisa antiga. Eu acho que quem está... Nem está na mídia, né? Quem conhece a vida como ela é,
acho que desde criança, sendo brasileiro, ouve falar nessa associação, né? Já teve aqui, gerou aquela operação nos anos 90, que prendeu vários bicheiros, e também alguns policiais da Denise Frossard, então o juiz Denise Frossard, que foi uma espécie de precursora do Sérgio Moro, né? Ela também tentou, como o Sérgio Moro vai fazer agora para o Senado do Paraná, ela também tentou ingressar na vida pública, né? Foi candidata a governadora bem votada, a partir da evidência que ela ganhou com aquele julgamento, né? Era uma coisa que realmente até então, ali nos anos 90, é uma coisa que existia, a gente via aqui em Campos, né? A gente via isso em Campos. A gente via, não era algo nem escondido, né? A gente via isso. Eu não vou citar nomes, mas todo mundo que vive em Campos, tem aí na cidade, 50 anos, se lembra disso, né? Como eu digo, não era nem velado, era uma coisa às claras, né? Agora, não se pode condenar ninguém até que se prove o contrário, isso é o princípio de qualquer Estado democrático de direito. O delegado Arnaldo Novski tem amplo direito de defesa, deve exercê-lo, né? Mas naquela entrevista, e ele, o delegado Alatornovski, ele é considerado, e eu tenho várias fontes na Polícia Civil, ele está para a Polícia Civil como o Chico Pinheiro está para você, radialista, Carlos Nogueira. Sim, sim, sim. Ele está para a Polícia Civil como está Hélio Gaspar para o jornalismo impresso, entendeu? Então, é uma referência, né? É difícil a gente, com os elementos que tem por enquanto, a gente fazer qualquer tipo de juízo, né? E nenhum deve ser feito sobre o juízo que vale, né? O juízo do judiciário, né? Espera a formulação de denúncia. Agora, em tese, uma prisão de um delegado de Polícia Civil, de um candidato homologado à Convenção do Deputado Federal, de um ex que até esse ano era secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É março. Imagina que essa prisão não vai ser pedida e, sobretudo, não vai ser autorizada só por suspeitas infundadas, né? Tem que ter alguma evidência. Não dá para opinar sem ter maiores detalhes, né? E, volto a dizer, o juízo que vale é do judiciário, né? Agora, a priori, não se imagina que uma pessoa com tanta relevância, que ocupou cargos tão relevantes até por muito pouco tempo, seja presa sem quem pediu, quem autorizou, tenha algum tipo de evidência, né? Que se é prova material, testemunhal, gravação, a gente vai saber, eu acho que no correr do dia e nos dias, né? Perfeito seu comentário. Perfeito. Perfeito seu comentário. Acho que é essa coisa, né? Tem que provar o contrário, todo mundo é inocente e ele tem o direito da ampla defesa. Agora, o Luiz, como você lembrou bem, no dia 14 a gente conversou com ele aqui, e eu, particularmente, gostei muito da capacidade técnica, do profundo conhecimento técnico que ele tem sobre essa coisa de milícia, a força da milícia no Rio, que é uma patologia, que é uma doença que o Rio adquiriu assim, de forma muito devastadora. E ele tem um conhecimento técnico. Nós perguntamos a ele tudo que a gente queria perguntar aqui no programa, depois conversamos aqui após o programa, ele ainda ficou alguns minutos aqui com a gente. Quer dizer, é um cara muito técnico, muito bem estruturado naquilo que está fazendo. E, enfim, isso que eu relato sobre aquele programa, não quer dizer que isso vai inocentar ou não, estou falando que ele, né, assim, é aquilo que você falou, é melhor a gente aguardar o decorrer do dia, onde eu quero chegar com esse relato, com esse que eu narrei aqui. Já começam a explorar na internet ele ao lado de Cláudio Castro. Eu vou fazer uma linha aqui rapidinho, só para você comentar, por favor,
Porque depois, eu não sei, eu tenho assim uma impressão de que o Cláudio está tão blindado, ele está tão bem estruturado nessa figura dele, nessa imagem dele, que o caso CEPERJ, que é um escândalo grande, não atrapalhou a campanha dele em absolutamente nada. Mas agora você pode ver aí já nas reportagens e também nas redes sociais, o que está se divulgando aí é uma foto do Turnovski abraçado ao Cláudio Castro e embaixo escrito: tolerância zero contra o crime. Você acha que isso então pode afetar alguma coisa o Castro? Eu acho que mais do que as fotos de campanha, que é normal, Nogueira, se você fosse candidato a governador pelo PL, nada mais natural você tirar sua foto com o candidato a deputado do PL. Não quer dizer nada. O fato dele ocupar até março a Secretaria de Polícia Civil, aí sim, aí pode querer dizer alguma coisa. Se é que realmente, enfim, se a culpabilidade das acusações for devidamente evidenciada em juízo, né? Eu acho que a foto em si de uma pessoa com um candidato, um candidato a majoritário, no cargo de governador, com um candidato a deputado, quer dizer nada. Absolutamente nada. O fato de ele ter sido até março secretário de Polícia Civil do governo da Cláudio Castro, aí sim, pode querer dizer alguma coisa, se for comprovada a culpabilidade dele em juízo, como ele deve ser. E até que seja, todo mundo inocente tem que se provar o contrário. Exatamente o que você falou. Agora, para o povão, a foto é o que vale, né? Eu digo popular. Vale o efeito, né? Não é que vale, perdão. A tentativa de vincular a imagem, né? É só isso. Eu entendi perfeitamente. A gente não pode... sim, claro. A Luiz Barbosa sempre dizia, jornalismo não é interesse do público, jornalismo é interesse público. Exatamente. São coisas diferentes. Deixar o interesse do público para a internet. Aqui não está fazendo interesse público. Não, sim, claro. E fala até. Não está certo, que vai ser usado literalmente para. Sim. Não, e é bom que se deixe claro isso para que as pessoas também entendam o que é e o que não é. Acho importante essa sua colocação. Luiz, desculpa, o último. Se a CEPERJ, como você bem registrou, se a partir do caso do escândalo CEPERJ, que me parece ser muito maior, inclusive eu vendo vários políticos aqui de Campos, várias pessoas conhecidas. Boa parte da bancada de oposição tá ali com vários nomes ligados e envolvidos, né? Que é uma coisa muito maior, se isso de lá para cá, Castro disparou, no lugar de cair nas pessoas, disparou, eu não imagino que uma foto do Alan Turnovski vai causar efeito diferente. Mas, enfim, ver. Meu papel é levantar essa bola, essas temáticas aí, para você desenrolar. Eu só espero agora, mudando de assunto e virando a chave aqui para outra candidatura, que também é fato e é notícia hoje, inclusive no portal folha1.com.br. Eu só não espero queimar minha língua, que eu falei outro dia aqui, e você, Arnaldo, falou: nada, que isso, Nogueira? Eu falei: eu acho que Garotinho sabe muito bem até onde ele estica a corda. Aí você, Arnaldo, falou: não sabe não. Eu sinceramente, posso mudar de opinião, não há problema algum quanto à questão de estar errado. Mas será que ele vai continuar esticando a corda depois dessa decisão que está aqui, no portal folha1.com.br, e eu vou colocar uma data aqui para que você avalie toda essa conjuntura. TRE/candidatura de Garotinho por causa de condenação na Chequinho. Desembargadores consideraram ex-governador inelegível com base na lei da ficha limpa. Fato, notícia, está aqui. A candidatura dele está barrada. Tem direito a recorrer? Tem. Ele vai recorrer? Aí agora é que eu quero colocar para você. O prazo para essa janela de mudança de candidatura, por exemplo, no caso da Clarissa, que é candidata a senadora, ser então,
candidata a deputada federal no lugar do pai impedido pela justiça, vai até o próximo dia 12. Hoje é dia 9, sexta-feira. Vai até segunda-feira, Luiz. Você acha que ele estica essa corda e vai pro tete com a justiça até o final e deixa Clarissa senadora? Diante de um quadro em que nós temos o Romário, como você narra muito bem aí, dando de goleada nas pesquisas? Boa pergunta, bem fundamentado, Nogueira, parabéns. Cara, Garotinho tem uma trajetória, começa ali final dos anos 70, né, na verdade, né, mas mais propriamente a partir dos anos 80. Ele é o vereador mais votado de Campos, pelo PT ainda, não se elege por conta de legenda, depois se elege deputado estadual e depois prefeito, né? E derrota uma polarização que vinha se mantendo nos 20 anos anteriores, isso foi em 88, né? Ele derrota uma polarização que vinha se mantendo nos 20 anos anteriores, que era Zezé Barbosa, que era o prefeito da época, e tinha como candidato Jorge Renato Pereira Pinto contra Zezé Barbosa e Rockefeller. Vinha essa polarização desde os anos 60, né? Vinha 20 anos já essa polarização. E depois foi eleito governador, a primeira vez perdeu o Marcelo Alencar, desculpa. Depois se elegeu contra César Maia, concorreu em 2002 à presidência da República, foi o terceiro mais votado, ficou à frente de Ciro, e quase passou José Serra, quase, para fazer o segundo turno com Lula na primeira eleição de Lula presidente, em 2002. E ainda elegeu Rosinha no primeiro turno a governadora, né? Esse foi o auge de Garotinho. E, sobretudo, a partir da saída de Rosinha do governo, os problemas dele começam no governo Rosinha, aquela greve de fome, né? E a partir dali, ele realmente entrou numa descendente. O auge dele foi em 2002, né? Isso inegavelmente. E sem medo de errar, isso não é gostar de Garotinho ou não gostar. O que Garotinho fez, só até 2002, se nada mais ele tivesse feito, ele é o maior político de Campos desde Nilo Peçanha, ponto. Independe se você gosta ou não gosta de Garotinho. Quem falar que não, está dizendo que é uma parede e um banco. Né? Não há... historicamente, Garotinho é o político de maior densidade na história, maior gravidade, desde Nilo Peçanha, que foi presidente da República. Mas Garotinho, isso está bem posto, tem que ficar sempre bem posto em relação a Garotinho. Garotinho de 2014 para cá, estou falando 2002 e 2014, são 12 anos separando aí. Já a Rosinha eleita prefeita, desculpa, reeleita em 2012. Garotinho em 2014, ele volta, né? Ele faz de Campos sua base, reelege a Rosinha prefeita. E tenta, a partir disso, fazer como ele fez a primeira vez, usar Campos como trampolim para o governador. Ele é o maior político, concorre, começa disparado nas pesquisas na frente. Pezão e Crivella vem cortando essa diferença no decorrer da campanha. E Garotinho vai no segundo turno. Né? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo antes do caso presente? Assim, Garotinho, ele tem duas coisas como marca dele. É um animal político com uma visão rara, sobretudo de processo eleitoral, né? É um estrategista, um grande articulador político. Agora, Garotinho tem essa coisa de operar muito no limite do emocional, né? E as decisões emocionais muitas vezes não são as racionalmente mais corretas. Isso tudo posto, parece que de maneira objetiva a sua pergunta, mas eu acho que o preâmbulo é necessário sim. Tem duas coisas. Primeiro, que a Justiça do Rio parece tá na contramão do Supremo e da PGR, por exemplo, de Bolsonaro. Ou da frase do Bolsonaro, eu acabei com a Lava Jato. Porque enquanto o presidente Lula, por exemplo, que foi condenado pela
pela Lava Jato, está disputando a eleição, liderando pesquisa, favorita a ganhar as eleições presidenciais, a Garotinho por uma condenação na Chequinho, que foi inequivocamente inspirada na Lava Jato. Não haveria Chequinho sem Lava Jato. Não haveria. Né? Ele tá pela condenação na Chequinho e está sendo impedido de concorrer. Então, assim, eu não estou atacando o Lula nem defendendo o Garotinho, mas estou querendo dizer que para o juízo do público comum que você mas a foto lá com o Turnovski, isso são dois pesos, parece ser dois pesos, duas medidas. Né? Parece dois pesos, duas medidas. Por que um solta todo mundo da Lava Jato e Garotinho não pode dar check-in? Lógico que são dois casos diferentes, mas assim, o juízo comum me parece... E, no entanto, Clarissa apoia de maneira efusiva Bolsonaro. Você vê como é que são as contradições da política, né? Os dois estão na União, que é um partido que foi a união do PSL, que é esse partido de Bolsonaro, pelo qual ele se elegeu do presidente de 2018, com o DEM. E Clarissa está defendendo até agora a castração química, né? Uma pessoa que era progressista, um perfil progressista, agora está virando extrema-direita a medula, né? Mas está indo bem nas pesquisas, ela tem uma pesquisa, ela pontou até segundo lugar, atrás de Romário. Então são duas coisas. Primeira, objetivo. Primeiro, aparentemente o critério que se aplica com o Garotinho não é o critério que se aplica com os condenados pela Lava Jato. Parece ser mais rigoroso um Garotinho. E não vai aqui nenhuma defesa de Garotinho e nenhum ataque aos condenados da Lava Jato, né? É só uma contestação. E o segundo, de maneira bem objetiva, ainda mais objetiva, me parece que você tem aí o que o Garotinho vai fazer. Até segunda-feira, você vai encontrar vários casos análogos do Garotinho no passado que ele esticou a corda até o final, até a corda arrebentar. Você vai encontrar vários. Racionalmente, o mais indicado parece ser optar por Clarissa, né? E aí, Garotinho é tão estrategista que ele já pode ter pensado que ele não conseguiria a vaga, ter colocado Clarissa num outdoor muito maior que a Senado, está tendo resposta, algumas pesquisas, ela pontua em segundo lugar, até à frente de Molon, numericamente, em parte até que vai numericamente à frente, se tornou conhecida. Há que se lembrar que Clarissa teve uma eleição muito difícil, não estava liberada na sua última reeleição à Câmara Federal. Deu um outdoor para Clarissa, vai Clarissa. E tem ainda uma opção B, que é Juninho Virgílio. Clarissa se metendo no Senado e Juninho Virgílio assumindo de Garotinho. Enfim, se Garotinho esticar a corda, você vai encontrar casos do passado dele que mostram que ele esticou a corda várias vezes. Às vezes arrebentou em cima dele. Né? Agora, pode ser também uma grande jogada de mestre. Ele sabia que não ia dar. Por exemplo, Lula, em 2018, foi preso em abril. O TSE vai indeferir a candidatura dele, registro de candidatura dele mesmo preso, no final de agosto. Mas ele, mantendo, impediu o quê? De Ciro crescer, e quando sai, migra os votos dele todo para quem? Para Haddad, que vai ao segundo turno com Bolsonaro. Lula sabia que ele não podia ser candidato, mas estourou a corda. Sabia que ele pode estourar. Mas ele botou o candidato dele no segundo turno a partir dali. E impediu que Ciro ou Marina fosse para o segundo turno. Então, isso não termina. Desculpa. Perfeito. Não, pode falar, desculpa. Não, eu só queria colocar o seu comentário perfeito no final. Perfeito, no começo, final. Mas o final me levantou uma outra questão aqui. Se tem essa questão de esticar a corda é interessante, né? Mas o mais difícil disso tudo é Garotinho resistir à tentação de recorrer em Brasília, porque, como você já disse, a Lava Jato parece ter dois pesos, duas medidas contra ele. Eu agora, analisando o que você está falando, entende? Conseguiu pegar? Ele resistir ao fato de que ele pode ganhar em Brasília e vir candidato, eu acho que vai ser aquele negócio. Eu resisto a tudo na minha vida, menos a tentação.
resistir a essa tentação talvez seja mais difícil para ele agora. Não sei, assim, pode ser que esteja certo, pode ser que ele recorra. Recorrer ele vai. Até para dizer que ele não é culpado. Mas só para frisar, Nogueira, garotinha em condenação não é da Lava Jato, tá? É da Chequim. Eu só fiz um paralelo entre o que se adota para os condenados para a Lava Jato e o que se adota em relação aos... Perdão. Obrigado pela correção. Obrigado. Eu sei que você falou com base na minha analogia, mas senão pode passar... Não, perfeito. Obrigado. Não é correção, não. A analogia foi minha. Mas para finalizar, em relação a garotinho, acho que é isso. Ele pode esticar a corda, pode ser agraciado o recurso dele no TSE, né? Ou pode colocar Clarice, se for Clarissa, ele pode ter feito estudo de caso pensado, e se foi muito bem pensado, e pode colocar também a opção B, Juninho Vigílio, vereador de Campos. É isso. O resumo da ópera é isso. Agora, isso aí. Se for Clarissa, se foi pensado... Uma estratégia e tanto. Estratégia... Como foi de Lula em 2018. É uma estratégia e tanto. É de quem realmente está acima do nível, está fora da curva, né? Vamos dizer assim. Bom, meu caro Luiz, a notícia para fechar o programa é do falecimento, da morte aí. A gente vem acompanhando desde o início da semana, ela estava em estado de observação pela sua junta médica e infelizmente veio a falecer ontem a Rainha Elizabeth II com 96 anos de idade. Fez história e foi, acho que o reinado mais longevo de toda a história, né? Eu não saberia dizer da história das monarquias, mas seguramente da Inglaterra, da Grã-Bretanha foi, né? Porque às vezes as pessoas confundem, por exemplo, ver aquela bandeira azul, vermelha, branca e preta, acho que aquela bandeira da Inglaterra. Não, a bandeira da Inglaterra é branca com a cruz vermelha. Aquela bandeira que a gente acha que é a bandeira da Inglaterra, que eles chamam de Union Jack, a União do Jack, é a fusão da Inglaterra, que é a bandeira branca com a cruz vermelha, deitada, a bandeira da Escócia, que é a bandeira azul com a cruz branca, que forma a Grã-Bretanha, País de Gales e Irlanda do Norte. Tanto que ela morreu na Escócia. Ela, sabendo já que estava no final, foi morrer na Escócia, né? Falar sobre a Rainha Elizabeth II dá um programa aqui, né? Ela assumiu o trono com a morte do pai por câncer de pulmão. Na verdade, ela chegou ao trono por acaso. O tio dela chegou a assumir como que era o filho mais velho, é o filho homem mais velho sempre que assume, né? O tio dela assumiu o trono, mas abdicou do trono para casar com uma divorciada estadunidense, que naquela época não era permitido pela corte inglesa. Hoje talvez isso fosse permitido, né? Estamos falando aí de anos 30, né? O pai dela assume o trono e morre de câncer de pulmão. Ela, por ele não ter só ter filhas, ela por ser filha mais velha, ela é coroada rainha em 1950, Luísio, 54. Vou ver aqui, deixa eu ver a pauta. 52, com 25 anos. E foi a primeira coroação a ser transmitida pela TV. Ela marca, já ela inova, né? Nenhuma coroação de transmitida ao vivo pela TV antes de monarca da Inglaterra, e a dela foi. Ela, quando ela assumiu, que é uma monarquia parlamentar, né? É uma monarquia parlamentar. Então, o rei é o chefe de Estado e o primeiro-ministro eleito é o chefe de governo. Dá aquela expressão, reina, mas não governa, né?
Vai virar rainha da Inglaterra, como disse que o Bolsonaro é hoje. Bolsonaro seria rainha da Inglaterra e Arthur Lira seria o primeiro-ministro, né? Mas, enfim, ela, quando assume, o primeiro-ministro era um rapaz chamado Winston Churchill, protagonista da derrota de Hitler e do eixo na Segunda Guerra Mundial. O Winston Churchill nasceu na década de 70 do século XIX, Miguel. Ela morreu agora com 96 anos, 14 primeiros-ministros depois, após dar posse a Liz Truss, que nasceu na década de 70 do século XX. São 100 anos. São 100 anos. Eu acho que é o século XX se despedindo no século XXI. Perdemos agora recente também o líder russo, né? O soviético, né? Aliás, líder soviético, depois virou a Rússia. Cara também que eu acompanhei muito, até, né, você não conseguia não acompanhar o Gorbachev, né? Você ligava a televisão, estava lá a notícia dele. E ele foi um astro, foi um ás aí nessa. Tanto é que ele logo depois ganhou o Nobel da Paz, né? Que acabar com a Guerra Fria com a paz foi um fato marcante. Né? A visão... pelo menos pra gente aqui. Depois ele não conseguiu finalizar bem a coisa. Deu no que deu, a gente sabe. Para pensar, o Nobel da Paz de Gorbachev é a marca da decadência dele, porque ele vai ser deposto no ano seguinte, né? E tenta depois voltar pelo voto presidente da Rússia e fica muito mal colocado, né? A economia quebrou tudo. Estava quebrada, né? Não, eu digo que quebrou aquela corrente de ascensão dele, né? Ele não conseguiu conduzir a União Soviética a um porto seguro. Ele acabou com a guerra, mas não terminou não concluiu bem a coisa. O assunto é Elizabeth, né? Eu só acho que o Gorbachev tentou fazer, eu perguntei aqui. Foi quem que eu entrevistei essa semana? Agora eu perguntei do Gorbachev. Pessoa de fora, foi quem? O Eugênio? Não. Que fora. Teve com a. Quem foi de fora que eu entrevistei? Terça-feira, nós conversamos por videoconferência lá com o professor Itaperuna. Me lembra aí, Beto, o nome dele? Frederico Sá. Frederico Sá. Foi a ele? Não foi me lembrar, mas é o seguinte, a China hoje é o que ela é, porque o premier da China, o Deng Xiaoping, é menos falado que o Mao Tse-tung, menos falado que Xi Jinping, que é o atual, mas é o grande artífice do gigante que hoje é a China. Por quê? Ele pega a China maoísta, comunista, né? Economia migrando ainda da base agrária para a industrial, e ele mantém essa coisa do Estado forte, mas faz reformas profundas da economia e abre para o capital. A economia monolítica, marxista, né? Misturada, abre para esse tipo privado, sob controle do Estado. Faz um híbrido, né? Que vai ser, nos anos 70 ainda, e 80, que vai ser responsável ao longo dos anos dessa explosão da China, que hoje rivaliza com os Estados Unidos para posto mais importante nação do mundo. O Gorbachev tentou fazer a mesma coisa, só que não teve êxito. E o resultado foi a ruína do bloco soviético, cuja grandeza Putin agora diz tentar resgatar na guerra da Ucrânia. Isso, ponto, vamos para a Elizabeth, que é o assunto. Acho que foi assim, a Inglaterra, se você ler Shakespeare e tal, é uma história marcada pelos reis, né? Só que engraçado, porque foi marcado pelos reis e tal, pelos guerreiros, Henry V conquistou a França na Batalha de Azincourt e tal, entre vários outros. Rei Ricardo Coração de Leão combateu com o Saladino nas cruzadas. Aí você vai pelo tempo dos mitos ainda, com o rei Arthur Pendrago, que não sabe nem se existiu, né? O rei Arthur de Távola Redonda. Esse é meio mito, né? Não é meio histórico. Mas, enfim, marcada pelos reis, esses reis todos guerreiros e tal, ela foi muito marcada pelas rainhas.
3 rainhas marcaram muito, não só a Inglaterra, como o mundo. Elizabeth I, que entre os séculos XVI e XVII enfrentou a maior nação mais poderosa do mundo, que era a Espanha, a Invencível Armada Espanhola, que naufragou no Canal da Mancha com a tempestade, e reafirmou não só o poder da Inglaterra na Europa e para o mundo, como reafirmou aquela coisa também, você dá a sorte, estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Um rapaz chamado William Shakespeare escreveu no tempo dela, ela incentivava o teatro, as atividades culturais, que reafirmou a língua inglesa e a cultura inglesa para o mundo. E está aí até hoje. A língua fundamentada por Shakespeare é a segunda língua de todo mundo hoje. Todo mundo que fala a sua língua materna depois fala inglês, né? Então, Elizabeth I. A diferença de Elizabeth I é que uma época que a rainha, o rei, era ainda chefe de Estado e de governo. Né? Depois do século XIX, primeiro século XX, outra grande rainha inglesa, que foi a mais longeva até Elizabeth, que foi a Rainha Vitória. Né? Que foi o auge do poder da Inglaterra, o auge do poder do Império Britânico. Né? Que se chamava o Império onde o Sol nunca se põe. Porque se fosse no fuso horário do Sol, se fosse seguindo o Sol, no avião, assim, seguindo o Sol, né? O movimento inverso da rotação da Terra em torno do Sol, ao redor do mundo, você nunca deixaria de passar no território britânico. Porque parte da China era britânica, a Índia era britânica, a Austrália era britânica, o Canadá era britânico. Aonde você estiver sobrevoando, onde o Sol estivesse rodando a Terra, você estava num território britânico. Né? África do Sul, Quênia, entende? Guiana Inglesa, aqui na América do Sul. Onde o Sol estivesse na Terra, estaria batendo no território britânico. Então, por isso que o Sol nunca se punha. Então, é o auge do poder da Inglaterra, né? Entre o século XIX e XX, com a Rainha Vitória. E se marca agora por outra grande figura feminina, Elizabeth II, que herda o nome da Elizabeth I, que é muito pesado, né? Você ser rainha da Inglaterra depois da Elizabeth I, ainda que afastada há 5 anos dela, mas assim, é um peso enorme, né? É tipo você jogar no Flamengo com a 10, no Santos com a 10 e no Botafogo com a 7. É um peso, né? É Zico, Pelé e Garrincha, né? E ela envergou muito bem essa camisa. Com condições diferentes, ela não era como a rainha Elizabeth I, ela não era chefe de governo, né? Mas outras posições muito... houve uma rivalidade dela com uma grande primeira-ministra britânica dos final dos anos 70 dos anos 80, que é Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Houve uma rivalidade entre as duas. E a Margaret Thatcher era conservadora, né? Fez um governo economicamente muito exitoso, mas tinha posições assim muito, sobretudo para o mundo de hoje, passado aí 20, 30 anos que ela saiu do poder, conservadora demais, né? Ela, por exemplo, ela se negou a condenar o apartheid na África do Sul, porque tinha um filho que tinha negócio na África do Sul. Também não era nem só por ideologia, era porque também por interesse popular. E a África do Sul, como colônia britânica, ainda pertencente à comunidade britânica, que, tipo assim, o Canadá e a Austrália, por exemplo, o chefe de Estado é a Rainha da Inglaterra. É o rei da Inglaterra. Eles são semi-soberanos, né? Chamado Commonwealth, né? É a comunidade britânica, né? O Canadá e a Austrália até hoje são ligados o chefe de Estado do Canadá e da Austrália e da Nova Zelândia são a rainha, o rei da Grã-Bretanha. O chefe de governo é deles, entendeu? E na África do Sul, ali nos anos 80, a rainha Elizabeth, em resposta a Thatcher, no estilo dela, muito fleumaticamente, né? Ela homenageou Nelson Mandela. Isso foi um tapa com luva de pelica na cara de Thatcher e na cara do partido. O rei não pode ser político, mas ela foi.
e foi no meu aspecto, no meu modo de entender, por um lado muito positivo, né? Muito positivo. E para finalizar, assim, a Elizabeth pode ficar aqui falando até amanhã. Mas eu acho que ela marca um exemplo de devoção ao serviço público, da submissão da vida pessoal à vida pública, ao Estado, né? Cumpriu o dever dela. É uma pessoa muito, muito ciosa disso, né? Acho que esquece o cargo que se todo servidor público se espelhasse no compromisso que essa mulher teve com a função pública dela. Olha, nossos serviços públicos no mundo todo seriam muito melhores do que são, né? Com todas as críticas que qualquer pessoa mereça, deva sofrer, né? Acho que ninguém pode questionar dela. A devoção ao serviço público e a submissão da sua vida pessoal ao Estado, né? Eu acho que isso é uma coisa inquestionável e serve de exemplo para qualquer servidor público do mundo, plebeu ou nobre, né? E agora a grande pergunta que esperar do reinado de Charles, agora Charles III. Também é o mais velho, porque a mãe muito longeva, o mais velho assumia, né? 73 anos, se eu não me engano. 73, confere para mim aí. Acho 73, se não me falha a memória. O que esperar do reinado dele? Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa esperar do reinado do Charles, 73. Perfeito, 73. O rei Charles, ele assumidamente, agora rei Charles, né? Agora rei. Ele é assumidamente um defensor das causas ambientais, da questão ambiental, né? Então, acho que deve esperar, assim como a Rainha Elizabeth trouxe a questão da televisão, das novas mídias ali do século XX, logo na sua coração, do rei Charles também se espera essa pauta do século XXI, né, que é a questão ambiental. Talvez seja o que ele vai trazer da sua posição individual para o seu reinado, né? E até porque o momento que a Europa toda vive a ascensão dos partidos verdes, né? Então, até coadunado com o momento político que se vive na Europa. Embora um rei não possa ser político. Mas, como eu disse, a Elizabeth deu tapa pro de Pelicanter aí a homenagem a Mandela. Exatamente. Vamos ver o que Carlão tem pela frente aí, né? Carlão... O Bebel é Carlão. Bom, mas ela é muito querida no mundo todo, né? A imagem dela, entre as mulheres, então, uma referência. Passou agora acho que uma série dela. Eu confesso que eu não sei se foi canal aberto ou esses de assinatura, mas uma audiência maciça entre as mulheres, no Brasil inteiro, né? Eu acho que ele melhor ler, mas se fosse indicar assim, obras de audiovisual, tem uma série que você até que falou comigo, acho, The Crown, né? Na Netflix. Você que falou comigo? Não. Eu já tinha visto muito boa, The Crown, na Netflix, e tem um filme que fugiu o nome da atriz, Ellie Mirren, inglesa, interpreta ela, Elizabeth, no episódio da morte de Diana, né? Sim. Foi um dos momentos mais delicados do seu reinado. Diana casou com Charles, agora rei. Um casamento que foi nos anos 80, todo mundo se lembra, ao vivo, na televisão e tal, aquela coisa de conto de fadas, né? E se revelou um casamento muito complicado, né? Que não deu certo. Conto de fadas na vida real desmoronou. Diana era uma figura, mulher bonita, simpática, midiática, né? Amiga de Elton John, essas coisas assim, né? E, de certa maneira, ela popularizou um pouco. A Diana, ela foi o plebeu se vendo na família real. Entendeu? Então, foi muita simpatia. Quando ela morreu, foi muito questionado, inicialmente, uma atitude mais...
condenou como mais fria da família real em relação a Diana. Mas ela, assim, eles são assim, as monarquias são assim, né? Mas ela, depois, pela pressão popular, acabou cedendo, né? E esse filme, a rainha, né? Ellen Mirren ganha o Oscar de melhor atriz, merecidamente, interpretando a Rainha Elizabeth nesse episódio da morte da Diana, né? Que eu acho dois que merecem conferência, porque quer saber um pouco mais sobre Elizabeth de maneira mais rápida do que ler um livro, né? The Crown, a série da Netflix, e o filme A Rainha. Aliás, a série da Netflix, estou pesquisando aqui agora, o criador de The Crown sugere aí pausa nas gravações para em respeito à rainha e também para incluir a morte dela na série. Bom, eu sei que você não só conhece muito, mas como gosta de falar de história. Mas para que a gente não leve mais um gancho e sucessivamente a suspensão do Cristiano, vamos pro fechamento do programa. E você, naturalmente, vai pro Jornal Folha da Manhã, que estará amanhã impresso aí nas bancas já desde cedo, né? E também nas casas dos assinantes. Por esta semana e por tudo, Luiz, obrigado aí, um grande abraço. Um bom final de semana e, quando puder, naturalmente, depois das obrigações aí, um bom descanso também. Obrigado, Nogueira. Um abraço aí. Um abraço de você, ouvinte, pelo seu telespectador do Folha no Ar. Um abraço para a Beata aí. Um abraço para o Bonigo, para a Beata aí. Comemorando, não sei o que, mas tá. Até final. Não sei, tanta comemora, não ganhou ninguém. É que os outros perdem e ainda juntam o Flamengo. É um negócio de doido isso. Mas só para. Amanhã, Nogueira, na edição do jornal, essa notícia que a gente comentou aqui, Garotinho, a notícia de Campos, né, que você deu aí do Folha 1. Mas também a entrevista do general Francisco Filho, dada aqui hoje, sobre o papel dos militares aí no governo Bolsonaro no 7 de setembro e na própria democracia brasileira. E também um industrial, William Preachman, que é hoje o único britânico com residência em Campos, sobre a Rainha Elizabeth, sobre o legado dela, sobre um pouco disso que a gente pode falar aqui, né? Bom. Em rápidas linhas aqui. Boa sacada, legal. Vai valer a pena. O pai dele, Sir Walter Frederick Preachman, ordenado pela Rainha Elizabeth II. Ó, que legal. Espadinha no ombro, né? Que é o Sir, como é que é o nome do pai dele? Sir Walter Frederick Preachman. Vamos deixar só no Walter mesmo, que a gente já vai. Valtinho. Amigo, grande abraço. Sempre muito bom poder estar com você aqui nessa bancada. Fique com Deus aí, um bom final de semana e até amanhã nas bancas com o Jornal Folha da Manhã. E a gente segue por aqui na Folha FM com música e informação, e na segunda-feira de volta com o Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Tá na hora.